Vai estrear na Netflix uma série chamada Lock and Key. É uma série baseada numa HQ que foi escrita pelo filho do Stephen King, o Joe Hill, e que tem sido cultuada durante muitos anos. Foi lançada em 2008 e se tornou cult. A gente foi pesquisar a respeito, porque eu, honestamente, não conhecia esse trabalho, não conhecia essa HQ, e eu fui pesquisar a respeito desta série e encontrei um artigo do site Notícias da TV, que é um site vinculado ao UOL, que trouxe algumas informações que eu gostaria de compartilhar com você também, porque me surpreenderam bastante. Essa série, né, que vai estrear na Netflix, ela teve uma história muito complicada para conseguir chegar até essa primeira temporada completamente produzida. Ela passou por uma emissora de televisão aberta, passou por um streaming, teve 2 episódios jogados no lixo praticamente durante todo esse desenvolvimento que durou quase 12 anos e só agora é que ela vai estrear finalmente. Então, se você quiser ver com a gente algumas curiosidades a respeito desta série, né, você pode ficar aqui com a gente. E se você quiser ler o artigo original que fala sobre isso, a gente vai deixar aqui na caixa de mensagens também para que você possa acompanhar caso queira ler. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, fique com a gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. O seu feedback é sempre muito importante para nós. Eu também gostaria de pedir o favor para você de clicar no sininho aí para você receber as notificações dos vídeos novos que nós temos lançado toda semana. E se você curte redes sociais e quer acompanhar a gente lá, tá aparecendo aí na sua tela agora as nossas redes sociais, que é Facebook, Twitter e Instagram. Um breve resumo para quem não sabe do que se trata Lock and Key é que essa série ela acompanha a família Locke, né, que são 3 crianças e mais a matriarca da família que se mudam para a casa da família, né, uma casa que é dita assombrada, uma casa que tem cheia de mistérios e tal. Eles se mudam para essa casa depois que o patriarca da família morre. Ele morre assassinado de uma forma misteriosa, então eles vão para essa casa e lá eles começam a descobrir vários segredos, várias coisas que vão acontecendo. A gente não pode ficar explicando muito para você sobre o enredo da história porque tem muito plot twist e pode estragar a sua visão, né? São 10 episódios nessa primeira temporada, então pode estragar um pouco a experiência de quem assiste. A gente vai se abster de falar sobre o enredo e focar nessa parte das curiosidades, porque realmente é uma série que demorou muito tempo para conseguir chegar até o público, né? Ela foi lançada em 2008, teve a sua primeira edição esgotada praticamente no primeiro dia, foi um sucesso estrondoso, se tornou um best-seller nos Estados Unidos, então logo isso fez com que as produtoras, né, de filme, de séries, se interessassem em fazer uma adaptação dessa HQ para o cinema ou para a televisão. Então, a partir daí, né, logo depois que a primeira HQ foi lançada, já teve gente de olho nessa história. Quem primeiro adquiriu os direitos da série de livros, né, de HQs, foi a Dimension Filmes. Para quem não conhece, a Dimension Filmes é responsável por vários filmes de sucesso, mas que não são considerados de grande orçamento, né? Por exemplo, a franquia Pânico é deles. Então você vê que eles têm um foco mais naquilo que é popular, numa tentativa de fazer com que essas histórias cheguem ao público com menos dinheiro no orçamento, mas que rendam bastante na bilheteria com histórias boas. Eles compraram o direito da HQ e tentaram fazer um filme dessa história. Na verdade, eles queriam começar com o filme e depois continuar o universo dessa história na televisão. Eles queriam fazer essa coisa do crossover multimídia, né? Só que não deu muito certo naquela época e foi aí que começou o calvário dessa história. Quem iria adaptar a história da HQ pro cinema e pra televisão eram os roteiristas de Transformers, o Roberto Orci e o Alex Kurtzman. Esses dois, eles ficaram muito conhecidos na década de 2000 por fazerem muitos filmes que foram considerados assim, sucessos da cultura pop. O próprio Transformers, por exemplo, é deles. Eles fizeram Star Trek também. Eles escreveram os primeiros filmes de Star Trek, aqueles que foram dirigidos pelo J.J. Abrams, né? Agora no finalzinho dos anos 2000. Eles estavam desenvolvendo isso para Dimension Films, só que de repente, não mais que de repente, o projeto foi paralisado. Eles entraram em pausa e tudo ficou parado por um bom tempo. 2 anos depois, em 2010, a emissora Fox encomendou um projeto baseado no Lock and Key para poder exibir na televisão. Ninguém mais, ninguém menos do que Steven Spielberg estava atrás da produção dessa história. A própria produtora que o Spielberg fundou, né, a DreamWorks, ele fundou junto com Jeffrey Katzenberg e com o David Geffen. Ele fundou essa empresa no começo dos anos 2000 e ela ficaria responsável em fazer a adaptação para televisão. Naquela época, em 2010, a Fox estava super empolgada em entrar nesse nicho das HQs. Eles tinham acabado de começar a fazer The Walking Dead, estava sendo um grande sucesso de público, um grande sucesso de crítica, então eles pensaram, poxa, vamos pegar mais uma história de HQ e vamos adaptar. Então eles resolveram comprar
comprar os direitos da Dimension, fazer a série de televisão baseada na Lock and Key, só que, como a gente já sabe, não deu muito certo também. Mas nesse caso da Fox, estava tudo certo, porque já tinha escolhido elenco, eles tinham feito o piloto já tinham gravado esse piloto, só que a Fox entrou numa encruzilhada. Eles precisavam escolher entre duas produções que são super caras de fazer. Ou eles faziam Lock and Key, ou eles faziam uma série chamada Alcatraz, que era do J.J. Abrams, que já estava na moda na época, tinha desenvolvido, na verdade, a série Lost, então ele estava já criando aquela aura de grande produtor de séries geeks, séries nerds e tal. E no fim das contas, a Fox acabou escolhendo Alcatraz e cancelou Lock and Key. O que aconteceu? Alcatraz não passou nem da primeira temporada. Mas como o piloto da série já estava pronto, a DreamWorks resolveu tentar vender isso para outras empresas, para outras produtoras, outras emissoras de TV, para ver se alguém se interessava em coproduzir. A MTV americana ficou muito interessada em fazer essa adaptação. Eles quase compraram os direitos para poder fazer Lock and Key dentro da sua própria emissora, mas não deu muito certo porque eles olharam os custos daquilo e acharam que era muito grande, não tinha como eles investirem esse dinheiro para poder fazer Lock and Key na MTV. Seria uma boa ideia? Provavelmente seria, porque a MTV tem uma linguagem já mais naquela pegada adolescente, jovem adulto e tal, talvez funcionasse, mas só que eles não tinham esse dinheiro porque fazer Lock and Key é muito caro, porque existe um cuidado muito grande com direção de arte, existe um cuidado muito grande com efeitos visuais e precisa ter cacife para poder bancar isso. A MTV não tinha na época e, de novo, a história parou. Em 2013, quem resolveu fazer uma adaptação de Lock and Key foi a Universal Pictures. Em 2013, eles tentaram fazer uma trilogia dessa HQ, eles estavam com projetos bem ambiciosos, eles queriam realmente investir muito nessa história. Mas, porém, contudo, todavia, não deu certo de novo e, mais uma vez, foi por causa dos custos. O orçamento era muito apertado para fazer uma trilogia, para um filme já era apertado, fazer uma trilogia era muito. Então eles tentaram desenvolver uma série para a Universal Channel, né, que tem aí, todo mundo conhece o canal da Universal, mas também não deu certo e de novo a série ficou parada. Pula, né, de 2013 para 2017, quando os streamings já estavam dominando a cena, a Netflix já estava aí investindo pesado para fazer séries originais e estava começando uma outra plataforma de streaming chamada Hulu. E foi justamente a Hulu que resolveu pedir um piloto da série Lock and Key. Eles tentaram também fazer essa temporada surgir, né, essa temporada sair do papel, mas para eles também fracassou. E olha que assim como aconteceu lá na Fox, eles escolheram o elenco, escolheram o showrunner, né, que é o cara que comanda tudo, que é o mesmo cara que comanda Lost, inclusive, comandou Lost no caso. Tava tudo pronto, gravaram o piloto, mas foi descartado mais uma vez. Parecia que uma maldição estava andando em cima dessa história, parecia que ela nunca ia conseguir chegar ao público como uma série ou como um filme. Parecia que nada ia dar certo e essa história estava se tornando uma lenda já, porque estava parecendo uma coisa muito infilmável. Quando a Hulu cancelou esta série, ela já estava com 7 episódios escritos e o piloto totalmente gravado e editado. Então eles jogaram esse trabalho todo no lixo. E eles só jogaram essa série fora porque, assim como aconteceu na Fox também, eles estavam divididos entre duas séries que eles queriam fazer. Eles estavam divididos entre Lock and Key e Runaways. Esta série Runaways foi a que acabou sendo escolhida, teve uma cisão entre os próprios executivos da Hulu, porque um queria fazer Lock and Key, outro queria fazer Runaway. No fim acabou prevalecendo a dessa segunda opção e eles acabaram fazendo essa série. Então o Carlton Cuse, que foi o cara escolhido para ser o showrunner desta série Lock and Key dentro da Hulu, né? Ele acabou ficando sem a série, porque a série não foi produzida, e logo de cara duas empresas se interessaram em fazer, que foi a HBO e a Netflix. Ele ponderou, ele viu como seriam nas duas, né? Como seria se fosse na HBO e como seria se fosse na Netflix, e acabou escolhendo a produtora de streaming, a Netflix, que investiu pesado em Lock and Key. Em julho de 2018 foi anunciado que a Netflix faria a série finalmente de Lock and Key, muito diferente da visão que se tinha lá na Hulu, né? Porque a Hulu queria abranger a história de uma forma um pouco diferente, queria colocar outros elementos, e aqui na Netflix eles queriam dar uma abordagem mais infanto-juvenil, vamos dizer assim. Então, depois de todo esse calvário, depois de toda essa via crucis, vai estrear finalmente Lock and Key em 10 episódios na Netflix, agora no dia 7 de fevereiro. Muita gente esperando por esta série, muita gente tá, assim, ansiosa para saber como que a Netflix fez a adaptação desta HQ, que tem momentos, partes dela, que são consideradas infilmáveis, intraduzíveis para outras mídias que não a HQ. Muitos fãs estão esperando para saber como que ficou essa primeira temporada de Lock and Key. É uma coisa muito complicada você adaptar a HQ, porque você tem que
As empresas, na verdade, elas têm que fazer uma moldura daquilo que cabe dentro da sua programação. No caso da Netflix, por exemplo, eles optaram por dar uma aparência mais infanto-juvenil para esta série. Não que ela seja totalmente infanto-juvenil, mas tem aquela coisa do ensino médio, tem aquela coisa dos dilemas da adolescência e tal. Eles deram mais uma ressaltada nisso do que na parte mais de terror, na parte de gráfica, né, desta HQ Lock and Key. Eu dei uma olhada na internet quando estava pesquisando a respeito, queria dar uma olhada para ver como era essa HQ, e realmente tem partes dela que são muito pesadas para um público como esse que a Netflix pretende atingir com esta adaptação. Então provavelmente vai ter muita gente que é fã de Lock and Key que vai se sentir decepcionada com a adaptação, mas ainda assim é uma grande coisa ter chegado finalmente, né? Alguém ter chegado e bancado essa produção, porque faziam já vários anos que isso estava sendo enrolado, levado com a barriga e tal, e não ia, parecia que ninguém ia fazer. Finalmente ela aparece agora na Netflix. E agora então resta a nós esperar que esta série realmente tenha aí um grande impacto, que seja uma série boa. A gente já vai ver essa série e assim que a gente terminar, a gente vai publicar a nossa crítica aqui no canal. Um abraço pra você, a gente se vê por aqui e logo logo a gente publica a nossa crítica do Lock and Key. Tchau!